Olá, boa noite. Hoje a minha entrevistada é uma mulher muito forte e que eu admiro imenso pela sua honestidade, pela sua coerência e pela sua capacidade de tornar o difícil muito simples de entender. É a doutora Maria Margarida de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Marta. Obrigada pelo convite. Cá estamos. Então, a minha primeira pergunta será: eu penso que toda a gente já de alguma maneira a conhece, mas eu gostaria de saber se podia dizer aos nossos ouvintes mais uma vez, qual é o seu background em termos profissionais. A doutora Margarida é anestesista, mas não caiu no Covid de paraquedas, já tinha tido alguma experiência com o SARS-CoV-1. Então, pode explicar? Sim, eu trabalhei em cuidados intensivos e, portanto, quando foi da epidemia do SARS-1, eu estava na altura nos cuidados intensivos e, portanto, vi doentes com esta pneumonia. E, no fundo, a pneumonia é idêntica, é uma pneumonia atípica bilateral, são pneumonias difíceis de tratar e, se não agarradas, assim, numa linguagem metafórica, logo de início, evoluem numa escalada grave, que se traduz por assim, de uma forma, de uma tempestade imunológica que pode, tanto transforma uma doença que era localizada e estritamente pulmonar numa doença sistémica. E é isso que muitas vezes leva os doentes a situações críticas, limites e eventualmente à morte. Obviamente que um doente que não tenha reservas e que não já tenha ou patologia associada, portanto tenha já um terreno frágil, com pouca capacidade para se adaptar e fazer face a uma situação destas, é muito mais fácil de descompensar e eventualmente de adoecer, portanto, e eventualmente de adoecer gravemente e depois morrer. É de facto assustador, são coisas sérias, não são coisas para brincar, como é óbvio, mas a diferença daquilo que eu me apercebo de há uns anos portanto, de então para cá, é a forma de abordagem da pneumonia, porque existem critérios e as pneumonias tratam-se, não se ventilam. A ventilação numa pneumonia, a intubação invasiva numa pneumonia é um passo terapêutico se a evolução clínica do doente assim permitir. Até lá há uma série de coisas a fazer, nomeadamente com suportes de oxigênio, com, como se chama, resgate alveolar, quando o doente tem decúbito ventral, etc. Mas o recurso à ventilação é extremo, não é a primeira opção. E eu não vou entrar por aí, não quero, mas ao que se assiste não tem sido bem assim. Portanto, os protocolos evoluíram de uma forma, na minha perspectiva, errada, mas eu não vou entrar por aí, porque continuo a entender que há muita coisa a fazer antes de um doente chegar a esse ponto crítico. E não creio mandar pessoas para casa com paracetamol seja a atitude correta. Entregues à sua sorte. Eu não E sei se vigiados pela saúde 24, quer dizer, não eu é? não sei se A lhe saúde posso. 24 vale o que vale. Eu não sei se lhe posso fazer esta pergunta, mas faço, já, pegando nisso que a doutora Margarida está a dizer, que o meu último entrevistado, era um Robert Monotti, falou precisamente nisso, que ele julga que teve Covid-19 em dezembro de 2019 e na altura fizeram-lhe o protocolo das pneumonias atípicas e ele diz que foi antibiótico para casa. Exatamente, O que ele exatamente. diz que o médico dele defendeu e que já posteriormente voltou a falar com o médico dele e o médico concordou é que se deveria tratar a doença Covid ou mais como uma co-infecção e não tanto focar tanto na componente viral da doença. Vamos lá ver uma coisa. O problema das doenças virais respiratórias, em particular, vamos agora centrar-nos nessas, é que quase invariavelmente o que as complica são as superinfecções bacterianas, ok? Acresce a este facto que existe na comunidade uma pneumonia atípica epidémica
radiologicamente indistinguível da pneumonia a SARS-CoV-1, 2, MERS, o que vocês queiram. Portanto, a imagem continua a ser bilateral e em vidro despolido. Portanto, a imagem é a mesma. São indistinguíveis. Portanto, a imagem que agora se atribui como enchendo, portanto, como se fosse patognomónica, ou seja, em medicina como se fosse exclusiva da SARS-CoV-2, não é. Ok? E, inclusive, na comunidade existem agentes de pneumonia atípica sazonal epidémica que são bacterianos e que se tratam com antibiótico, como o micoplasma e uma bactéria que se chama Haemophilus influenza. É uma bactéria, não é o vírus influenza, é outra coisa. Logo, perante um quadro clínico de pneumonia atípica, e diz atípica porquê? Há as pneumonias típicas, que quando se diz atípica é porque significa que há uma pneumonia típica também. Se a gente diz que há atípica, há atípica. A pneumonia típica é a pneumonia a pneumococos, a bactéria típica das pneumonias, que geralmente é unilateral, que geralmente dá uma tosse e uma expectoração abundante com uma determinada característica, e que o quadro clínico que o doente apresenta, ok, tem, e a auscultação, tudo, portanto, quando se observa o doente, o diagnóstico é quase feito de imediato. O raio-x é só a confirmação de que é uma pneumonia. Nas pneumonias atípicas, às vezes as pessoas têm um quadro arrastado de uma febre que nem sequer é muito alta, com sintomas inespecíficos, não têm às vezes muita tosse, ou se têm tosse, têm uma tosse seca, e nem sempre a auscultação, a auscultação é clara e óbvia de uma pneumonia, porque a auscultação de uma pneumonia tem determinadas características. Diz-se quando há, na dúvida, quando a pessoa continua com uma febre que não passa, com uma tosse irritativa, com uma prostração, com cansaço, com de facto um decaído do seu estado físico, agudo, de forma aguda, mas percebe-se que a pessoa está doente, vai-se fazer um raio-x e quando se faz o raio-x, às vezes a imagem é assustadora, ou seja, há uma dissociação entre aquela imagem radiológica e a clínica apresentada. Essa dissociação clínico-radiológica é que dá a designação de pneumonia atípica, porque às vezes quando se detecta a pneumonia, ela já está num estado muito avançado antes de ter dado sintomas de pneumonia, ok? E é por isso é que às vezes as pessoas agravam, e por isso é que a pneumonia cresce bilateralmente, invade os pulmões todos, etc, etc. Chama-se isso a pneumonia atípica. E existem quadros de pneumonia atípica na comunidade de forma epidémica e alguns dos agentes dessas pneumonias atípicas são bacterianos e são indistinguíveis do SARS-CoV-2. E é por isso é que tem que se avançar precocemente com um antibiótico. Ok? Não é mandar a pessoa para casa com paracetamol, porque a probabilidade de poder ser uma pneumonia atípica epidémica é enorme. E a não ser que se isole o vírus ou a bactéria num lavado de brônquio, numas secreções que se colham por broncoscopia, não é? Ou que a gente tenha a certeza absoluta que os testes que estão a ser feitos são inequívocos e que são absolutamente fiáveis, é arriscado deixar o doente entregue à sua sorte. E é por isso é que tanta gente diz, tem que se avançar e tratar precocemente, tem que se avançar e tratar agressivamente. O doente pode ficar em casa, mas tem que ser vigiado, com uma série de recomendações, se sentir isso, mas tem que estar medicado, não pode estar à sua sorte. De um paracetamol, sem mais indicação nenhuma, sem se fazerem descongestionantes, sem se fazerem expectorantes, sem se fazer qualquer tipo de suporte vitamínico, sem se dar mais nenhum tipo de instruções, fechados num quarto, não é? Até ao dia e ao ponto em que ficam tão gravemente doentes que depois é muito difícil de agarrar. Isto nunca se assistiu. Toda a vida existiram pneumonias atípicas. Toda a vida existiram raio-x com taques com pneumonia e taques com pneumonia bilateral com as imagens idênticas à que se vê neste vírus. E, portanto, vamos lá ver, se nós estamos num contexto de uma determinada epidemia, atribuída a um determinado agente, a probabilidade daquela imagem ser do SARS-CoV-2 é grande, mas não é explosiva. E como os vírus não têm tratamento específico, e como um vírus não tem tratamento específico, e como
o risco de todas as infecções virais respiratórias é a superinfecção bacteriana, não é? Até às vezes por bactérias que colonizam a nossa orofaringe habitualmente, é fundamental avançar com terapêutica antibiótica. E há alguma diferença em todos esses bactérias que podem provocar esse tipo de pneumonias atípicas? Há alguma maneira de fazer diagnóstico diferencial ou o facto de estarmos a fazer muito uso do mesmo teste pode estar a enviesar obviamente que há probabilidade, há seguramente enviesamento, não é? E com a sobrecarga, porque as outras pneumonias desapareceram todas da estatística. Ora, vamos lá ver uma coisa, a natureza não elimina, isto não é aqueles jogos de computador que a gente vai eliminando e comendo os inimigos. Obviamente que se existe um agente dominante, ele está a dominar. Naquele instante, naquela fase, ele é dominante. Ok? Tem maior capacidade de infectar, é dominante, mas não é exclusivo porque os outros não desapareceram. Ok? E, portanto, é importante ter presente que há, como se diz no português corrente, mais Marias na Terra. E isso tem que ser tido em conta. E como às vezes esse tipo de diagnóstico diferencial é demorado e é caro, portanto, que traria custos adicionais, obviamente que se centra o diagnóstico numa única coisa, numa única entidade nosológica. Ok? Mas é possível sim fazer esse diagnóstico diferencial. E o que eu defendo desde o primeiro dia é que o diagnóstico diferencial tem que estar na cabeça à partida. A probabilidade pode ser uma pneumonia do vírus da moda, quando ele foi epidémico, ele neste momento é endémico, portanto há muita pneumonia aí a ser diagnosticada que não é a SARS, é a pneumonia endémica sazonal, mas é que de certeza epidémica sazonal. Portanto, é importante, não é, esse foco ser de início. E é por isso que, na minha perspectiva, é um erro avançar para intubações à cabeça. Ai, que horror, pneumonia bilateral. Tem que se olhar para o doente. Há pessoas que têm pneumonia, têm inclusive infiltrados pulmonares bilaterais por outras razões, por exemplo, doenças profissionais, doenças autoimunes, e convivem, tal e qual como os anémicos crónicos ou os asmáticos crónicos, bem com as suas trocas no limite. Não tem que... Porque a clínica, como é que eu lhe hei de explicar isto? O que é que são infiltrados bilaterais? Assim... Infiltrados são, nós, teoricamente, quando olhamos para um pulmão, o pulmão é transparente, portanto, é arejado, ok? Delimitam-se ou adivinham-se os contorninhos dos brônquios, mas o que se vê essencialmente é ar dos dois lados. O pulmão é livre, arejado, transparente, não é? E no raio-x aparece como, não é bem preto, mas é um cinzento escuro, um antracito livre de arejamento. Pronto. Quando habitualmente nós estamos ou com uma bronquite, ou, por exemplo, os grandes fumadores, pessoas que têm doenças profissionais por exposição a poeiras, a tintas, pessoas com algumas doenças autoimunes, como o lúpus, etc. Quando se olha para o raio-x dessas pessoas, elas não têm um raio-x límpido. E qualquer pessoa numa determinada fase, quando se infecta, tem uma bronquite, uma broncopneumonia, olha-se para o raio-x e percebe-se que não está límpido. Ou seja, existem processos inflamatórios na parede dos brônquios. Quando são os brônquios maiores, a gente diz que é uma bronquite, quando a coisa chega cá mais ao fundo, porque os nossos brônquios terminam nos saquinhos, como se fossem, imaginando aquele papel bolha, o papel bolha da proteção no fim dos nossos pulmões, nas extremidades, são como esse papel bolha, ok? Quanto mais bolhinhas existirem, maior existe superfície de troca de oxigênio
e mais fácil é a pessoa de respirar bem. Pois existem várias doenças em que as bolhas rebentam e, portanto, o papel fica naquela zona, como se fosse o papel bolha, fica mais liso, não é? E com menos superfície de troca, não é? As bolhas rebentam entre si, ficam maiores, outras vezes. E se nós tivermos um processo inflamatório muito profundo, uma pneumonia não é mais do que um processo inflamatório reativo à presença de um micro-organismo, ok? Se esse micro-organismo for muito fundo no pulmão, portanto, chegar às bolhinhas, o processo inflamatório vai afetar precisamente a zona nobre da troca gasosa. E, portanto, a pessoa sente cansaço. E, portanto, a pessoa sente falta de ar. Mesmo uma pessoa que não tenha história nenhuma. De nada. Ok? Quando uma pessoa não tem história de nada, sente falta de ar com níveis baixinhos, portanto, logo, porque não está habituada, o seu organismo não está habituado a essa circunstância. Quando é uma pessoa, por exemplo, um asmático, uma pessoa com um enfisema pulmonar, essas pessoas aguentam mais a dificuldade respiratória só quando já estão nas últimas. Ok? E é preciso avaliar como é a capacidade de gestão de cada pessoa, olhar para o doente. Não basta só os valores da gasometria. É importante ver o oxigênio no sangue, mas é importante ver se esse oxigênio corresponde a uma imagem do doente que nos diz: este doente parece um peixinho fora d'água. Quando uma pessoa parece um peixinho fora d'água a respirar, precisa de ajuda. E aí, entre o risco de intubar, porque intubar não é uma coisa inócua, e o não fazer nada, obviamente que se avança para algo mais invasivo, porque o benefício que se vai tirar é maior do que o risco que se vai correr. Se a pessoa está compensada, mesmo que o raio-x nos assuste, nós temos que manter a pessoa num estado de meio, tratar a pessoa mantendo-a no estado, como se diz em medicina, mais fisiológico possível. Por isso, daí o primo non nocere, primeiro não causar dano. E tem que ser sempre o mote da abordagem de um doente, desde o mais ligeiro ao mais crítico. É se aquilo que eu vou fazer vai trazer algum tipo de benefício. Claro que para situações desesperadas, tratamentos desesperados, mas não interessa entrar em pânico nem cumprir protocolos cegamente sem olhar para os doentes. O doente é que nos diz tudo. A clínica é que nos diz tudo. E de facto é surpreendente algumas coisas a que se assistem. Não é? Que a pessoa, se olhar só para um raio-x, diz assim: este doente está ventilado de certeza, este doente não respira. E depois chega-nos um doente pelo pé dele, todo contente, a falar e a conversar, nem parece que está contente, só em esforço é que se nota. Ora, essa pessoa precisa de suporte de oxigênio, precisa de ser tratada com urgência, não pode andar a passear a bactéria ou o vírus ou as duas coisas, não pode andar ali, porque, como eu digo, se as coisas não são tratadas, o sistema imunitário entra em piloto automático, por assim dizer, não é? Portanto, as coisas têm que ser, a gente tem que agarrar o carro, não pode deixar o carro ir, tem que passar de mudanças automáticas para mudanças manuais e gerir a condução, como é óbvio, mas olhando para o doente, porque é o doente que nos diz tudo. E aquilo que quando eu às vezes digo que a medicina se tornou tecnocrática e que se estão a cumprir protocolos cegamente, estão. Sim, estão. E quem me negar isto não está a ser honesto. Estão. As pessoas não estão a olhar para os doentes, estão a fazer as coisas de forma protocolada, tecnocrática e não clínica. E tem sido essa a minha batalha, como toda a gente que tem ouvido todas as minhas entrevistas, é esta a minha batalha. Há uma abordagem que tem sempre que ser clínica, com a devida ressalva numa emergência pandémica, epidémica, sazonal, não sazonal, como é óbvio, mas o doente é sempre a observação do doente, aquilo que o doente nos diz, aquilo que nós observamos é essencial. Essencial, e pronto, é isto. Sim, diz. Sim. Eu queria perguntar, falar um bocadinho de que riscos é que podem vir da ventilação invasiva, visto que é o único protocolo que existe neste momento, ou pelo menos oficial. O que tipo de risco é que a doutora disse que devia ser o último recurso, mas porquê é que tinha que ser o último recurso?
porque a ventilação invasiva é uma ventilação sob pressão positiva. É uma ventilação que injeta ar, ok? Dentro do pulmão de uma pessoa, de uma forma artificial. A ventilação invasiva faz-se basicamente em duas circunstâncias assim, ou quando o pulmão não funciona, por um lado, não é? Assim, de uma maneira, ou quando existe alguma situação neurológica grave, por exemplo, os politraumatizados com traumatismos cranianos, em que nós temos que controlar a quantidade, a pressão de CO2 e equilibrá-la com a pressão de oxigênio, porque desse equilíbrio, isto agora não interessa, conseguimos optimizar a perfusão cerebral e podemos eventualmente, pela ventilação artificial, diminuir o edema cerebral, portanto o inchaço do cérebro pós-traumatismo, ou após uma hemorragia grave, um aneurisma, uma coisa qualquer, e assim minimizar os danos, porque as células do sistema nervoso central, se danificadas, não se recuperam. Portanto, as pessoas que estão em coma por causa de um traumatismo, isso é uma das razões para ventilar, e às vezes é a única forma que se tem naquele instante para manter aquela pessoa viva. Ok? Quando a questão é estritamente pulmonar, pode ser por múltiplas razões, até pode ser por uma intoxicação, até pode ser por uma complicação. Por exemplo, as pessoas às vezes ficam apreensivas porque é que, por exemplo, para serem operadas têm que ir em jejum, têm que ir com o estômago vazio. Porque há uma complicação que é frequente, se não forem com o estômago vazio, que há ali um instante em que, quando se induz a anestesia, é um instante, é uma fração de segundo, ok? Entre a pessoa, uma anestesia geral é um coma induzido e controlado pelo anestesista. Quando se induz esse coma, há ali uma fração de segundo que a pessoa perde os reflexos de proteção da via aérea, ou seja, a nossa glote é uma tampinha que impede, não é, que a minha saliva vá para o pulmão. Sim. E que impede que aquilo que eu tenho dentro do estômago possa refluir e ir para o pulmão. Se eu tiver um relaxamento extremo, que é quando, na altura da indução da anestesia, pode haver não só um relaxamento do esfíncter do estômago, portanto, como a pressão dentro da barriga é sempre superior à pressão dentro do tórax, em termos físicos, anatómicos, pode haver refluxo do conteúdo que eu tenho no estômago, e quanto mais cheio o estômago estiver, maior é esse refluxo. E nesse pequeno instante, o meu reflexo está deprimido porque me induziram um coma e pode passar conteúdo gástrico para dentro do pulmão e causar uma pneumonia chamada de aspiração, que é uma pneumonia química, porque os nossos brônquios não estão preparados para a acidez do conteúdo gástrico. E é por isso é que as pessoas têm que estar com o estômago vazio. Ok? Portanto, quando se induz, e por isso é que às vezes as pessoas têm perdas de consciência por outras razões, porque desmaiam, porque têm um AVC, porque têm um infarto, e a seguir fazem uma pneumonia, porque naquele instante tiveram inconscientes, os seus reflexos de proteção da via aérea estiveram abolidos, e eles podem ter feito regurgitação e pode ter entrado conteúdo gástrico para dentro do pulmão. E isso mata. Ok? Mas a causa foi o AVC ou o infarto, não foi o engasgamento, como se anda para aí já a ler nas notícias dos jornais hoje a propósito da tragédia recente do jovem. Ok? Ele pode ter tido uma regurgitação, mas ele teve uma regurgitação porque desmaiou por uma paragem cardiorrespiratória. Okay? E é a paragem cardiorrespiratória que o matou, não é a regurgitação. Mas adiante, quando nós intubamos, quando se ventila artificialmente alguém, é para tentar que a maior pressão de oxigênio passe numa área que está obstruída por uma inflamação extrema, no caso agora pulmonar concreto. Portanto, eu tenho, em vez de ter aquele papel bolha transparente
e levezinho, em que tudo passa e tudo flui, tem o papel bolha cheio de, sei lá, chantilly. E, portanto, não vai passar, não é? Está cheio de argamassa inflamatória. Então, ventila-se contra pressão. Há uma pressão positiva na ventilação. Ora, essa pressão positiva é antifisiológica e pode causar lesão, pode rebentar bolhas e deixar sequelas que só se vão ver a posteriori, mas pode deixar sequelas. Muitas vezes, uma pessoa que está ventilada nunca mais tem um raio-x tórax normal. Nunca mais tem aquela imagem límpida e transparente. Fica lá sempre uma sombra, não é? Uma cicatriz. E depois, quando se ventila um doente, o doente é entubado ou pelo nariz ou pela boca, é posto um tubo na traqueia. Esse contacto constante do tubo com a traqueia vai causando fragilidade da traqueia. Chama-se traqueomalácia. E por isso é que quando a ventilação se prolonga muito do tempo, a dada altura, é comunicado à família que a pessoa vai ter um buraquinho na traqueia. Ok? É feita uma traqueostomia para tentar minimizar esse tipo de lesão do tubo e encurtar o espaço de acesso à via aérea. Ora, mas tudo isto deixa sequelas, deixa cicatrizes, deixa marcas, não é? E acontece também que às vezes há pessoas que nunca mais conseguem dar a volta e nunca mais conseguem sair desse suporte. Ou passam a precisar sempre de algum tipo de suporte. E por isso é que convém, porque o seu organismo se habitua de alguma maneira, enfim. Isto é muito complexo, a situação, as causas, as complicações são múltiplas. Mas, portanto, convém, quando se intuba um doente, que seja reduzido ao mínimo tempo possível e que a ventilação que se ministra através do ventilador seja o mais próximo do fisiológico possível, dentro do não fisiológico que é ventilar mecanicamente. Porque causa é o que nós chamamos de barotrauma, portanto destrói os pulmões e as coisinhas mais frágeis, as ramificações mais pequeninas ficam comprometidas, inevitavelmente, quase sempre, não é? E quanto mais prolongado, maior é essa probabilidade. E, portanto, maior é a probabilidade da pessoa ficar com sequelas, da pessoa ter dificuldade de dar a volta, da pessoa ter dificuldade de voltar a ter uma vida normal, de voltar a ser aquela pessoa que era antes de ter tido aquele incidente, seja ele de que tipo for e por que causa tenha sido. E por isso é que a intubação mecânica é algo que tem critérios específicos e que não deve ser feita de forma protocolada, estrita. Tem que ser feita com uma integração clínica, olhando para o doente e ponderando todos os prós e todos os contras. E eu entendo que os protocolos são importantes, mas não podem ser vinculativos, porque cada doente é um doente e a medicina não é uma ciência exata e um doente é sempre uma entidade específica. Cada pessoa é uma pessoa. Não há um doente igual ao outro. Há doentes parecidos, não há doentes iguais. É verdade. Espero ter respondido. Sim, perfeitamente. Então, vamos começar pelo Sistema Nacional de Saúde. Eu queria perguntar, a doutora Margarida trabalhou no Sistema Nacional de Saúde. Eu não sei se tem essa percepção, mas eu penso que eu tinha, e eu penso que era um bocadinho geral à população, que pelo menos sempre me foi dito que nós tínhamos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Eu queria saber, então, exatamente, mas quando veio a pandemia, pareceu-me que parte do pânico dentro da classe médica era mesmo nós não estamos preparados para isto. Eu queria perguntar à doutora Margarida era que Sistema Nacional de Saúde nós tínhamos quando chegou a pandemia, nem que fosse relativamente à gripe suína em 2009. Eu já não estava no Sistema Nacional de Saúde agora quando foi esta pandemia. A sensação que eu tenho não sei quantos anos é que eu estive no Sistema Nacional de Saúde, mas foram 22, 2015.
Portanto, foram 10, 20, quase 30 anos, não é? 25 anos. A sensação que o Sistema Nacional de Saúde não... Quando foi a gripe a gripe suína em 2009, foi só mais uma época má de gripe, ok? Como todas as épocas más de gripe, em que as urgências invariavelmente entopem e invariavelmente, de ano para ano, nada se faz para que isso não se volte a repetir no ano seguinte. E esta é que é a realidade. Nada se faz. E, portanto, a impreparação é crónica, porque não há humildade das pessoas se sentarem à mesa. O que é que acontece sei lá, de novembro ou de outubro a março, para que nós, quando chega o pico da gripe e das infecções respiratórias, temos doentes nos corredores, não temos vaga nas enfermarias. O que é que se passa? Isto tinha que ser, já tinha que ter sido discutido há anos. Porque é invariável, isto não é de agora, não é verdade que é de agora. E o que aconteceu agora de diferente foi que, em vez de se continuar toda a outra atividade assistencial, separou toda a outra atividade assistencial e todos os hospitais passaram a centrar numa única entidade nosológica. Então deixaram de haver doentes nos corredores, não é? Mas para os outros todos estarem em casa à espera, em banho-maria, do rastreio, do tratamento, da cirurgia, etc, etc. Portanto, isto não é enfrentar nem resolver uma pandemia. Para já isto tinha que começar por o que é que estamos a fazer de errado, ou o que é que podemos fazer melhor para quando chega o saco das gripes, das constipações, das pneumonias sazonais e epidémicas, nós podemos fazer frente a elas. Sem que as urgências se transformem em cenários dantescos, caóticos, sem que os doentes tenham que ficar no corredor com uma pneumonia à frente e outra pneumonia atrás e um menos grave no meio, não é? Foi assim que o meu pai esteve internado em Santa Maria em fevereiro de 2020, tinha um flanco de uma pneumonia azul, literalmente, o homem estava azul à frente do meu pai, e tossia que até assustava. O meu pai não tinha nada, e atrás dele estava um outro igual, com as visitas, com tudo, com as pessoas a circular no corredor. Portanto, passou-se depois do 80 para o 8, porque provavelmente, no contexto em que estamos a falar de fevereiro de 2020, provavelmente já era Covid o que estávamos a assistir ali, não é? E o meu pai no meio, com 80 anos, e ninguém se preocupou. Ninguém quis saber. E quando o meu pai começou com um quadro de gripal, não é? Foi preciso eu insistir para ele ir para uma enfermaria e para lhe fazerem um diagnóstico para começarem a tratar, porque senão estava ali e se calhar era a próxima pneumonia do corredor, não é? Portanto, isto é assim, a questão aqui é, isto é muito típico do português, passa a emergência, toda a gente respira e não vai ver o que é que fizemos mal, ou o que é que fizemos bem, ou o que é que podemos fazer melhor, para que no próximo ano isto não se repita, porque já se sabe que se vai repetir, não é? E já percebemos, toda a gente já percebeu, que fechar o país também não é solução. Não foi por isso que morreram menos, não foi por isso, não é? Nós até tivemos mortalidade excessiva por outras doenças que nos envergonham a todos, portanto já se percebeu que também não é por aí. Para não falar dos danos colaterais na economia, na psicologia da sociedade, para não falarmos nisso, porque até os números dos suicídios desapareceram misteriosamente, ninguém sabe. Portanto, não se fala, não é? Não está tudo bem, não se fizeram as coisas bem, nós não estamos de parabéns, mas não estamos de parabéns há muitos anos. E era importante esta reflexão já ter sido feita há muito tempo.
porque há de facto uma altura do ano em que há uma sobrecarga das urgências por doença respiratória. Não interessa qual é. Não, e o que se passou nos últimos 2 anos não foi exclusivo dos últimos 2 anos. Isso é o que os jornalistas nos querem vender, mas não foi. Basta a pessoa fazer uma pequena pesquisa para trás e descobre que não foi. Portanto, e sabe-se que infelizmente há uma altura do ano em que morre mais gente. O que é que nós podemos fazer para o ano seguinte? O que é que nós podemos fazer para que no ano seguinte não morra tanta gente? As urgências não sejam tão sobrecarregadas. O que é que se pode fazer na sociedade civil? O que é que se pode fazer na dinâmica dos hospitais? E como é que se pode elaborar planos de contingência para quando existe uma pandemia, o Serviço Nacional de Saúde poder continuar a dar resposta a todas as outras doenças, porque continuam a ser todas as outras doenças que matam mais. E continuam, e como é que uma sociedade inteira consegue gerir uma pandemia sem abandonar os seus cidadãos? Foi isso que aconteceu. Não se protegeu ninguém, só se abandonou gente, só se fraturaram famílias, mais nada. Que isto vem de trás. Agora perguntam-me como é que se faz. Há coisas que eu não sei como é que se fazem, porque eu não sou gestora hospitalar. Não é? Mas existem mecanismos, porque existem hospitais paralelos, quer privados, quer das misericórdias, quer da área social, que podem servir, em uma situação de emergência, de suporte ao Serviço Nacional de Saúde. É só uma questão de elaborar protocolos e dinâmicas de fluxo dos doentes. É cada sítio que tem internamentos, quer sejam instituições psiquiátricas, quer sejam lares, quer sejam prisões, ter planos de contingência para ter aulas de isolamento e para ter um hospital da área, uma zona da área para onde escoa os doentes mais críticos, para não caírem de paraquedas no hospital sem ninguém estar à espera deles. E dentro de cada instituição, os circuitos podem ser criados com os funcionários que lá estão e, eventualmente, com deslocalização de funcionários do Serviço Nacional de Saúde para determinadas instituições em situações de emergência para dar assistência médica. E não tentar que as pessoas sejam completamente desenraizadas do sítio onde estão e fiquem privadas da assistência familiar e do convívio com os outros. Há muita coisa que pode ser feita. Mas isto tem que ser um plano a prazo, não pode ser em cima do joelho. E não se faz em 15 dias, nem fechando o país, não se consegue. E quais seriam as melhores pessoas para elaborar esse tipo de plano? Porque às vezes, vê-se muitas vezes é que quem elabora os planos não está bem consciente da realidade que se vive. Olha, isto é um bocadinho como quem vai para as câmaras municipais e vai fazer a gestão do trânsito e não anda na cidade, nem anda de transportes, não conhece sequer a cidade para a qual está a elaborar planos. Eu ainda sou do tempo que não havia nada destas coisas de gestores hospitalares, nada disso, e quem fazia a gestão de um hospital eram os médicos, não é? Mal ou bem, não é? Mas era verdade. De repente, os médicos passaram a ser demitidos dessa função. Existem médicos nos conselhos de administração, mas eu nem sequer sei se eles são ouvidos. E depois, eu ainda também sou do tempo em que as direções clínicas e as direções de serviço eram eleitas pelos seus pares, agora são de nomeação política. A pergunta que se impõe logo é que a pessoa, se lá está, é mais competente? É porque assim que muda a cor política de quem está no poder, muda o cargo. Ora, eu também defendo que quem faz um bom lugar, quem tem um bom trabalho, quem tem provas dadas, não pode ser destituído do seu cargo só porque é da cor política oposta. E isto vamos outra vez vamos calhar sempre no mesmo, que é a meritocracia. Quem é que tem mérito, know-how, conhecimento para estar envolvido num projeto de
reestruturação base do Serviço Nacional de Saúde, mas também de integração de todo o sistema de saúde, privado e público, para termos planos de contingência delineados para situações como esta, porque vão vir mais, como é óbvio. Olha, quanto mais não seja, cada inverno isto vai acontecer. E nós não podemos continuar a andar todos de máscara e não podemos continuar a manter a população e a sociedade num nível de stress de guerra, que é a sensação que eu tenho. As pessoas estão num nível de stress de guerra. São as cordas de uma guitarra num nível de vibração extremo. Assim que se lhes tocar, ela vai partir. Quer para um lado, quer para o outro. Para o lado de quem está contra a política e contra a narrativa, mas também do lado de quem a segue cegamente. Somos todos sob stress. Olha, isto não é forma de se lidar com uma pandemia. Não é. É errado. E, portanto, eu penso que isto passava por um... Não era preciso muita gente, era preciso era gente competente e empenhada. Médicos, inevitavelmente. Enfermeiros, inevitavelmente. Psicólogos, inevitavelmente. E pessoas que tivessem conhecimento e estivessem integradas com o que se passa no público e com o que se passa no privado. Porque é uma ilusão achar que se vai combater uma situação pandémica orgulhosamente só o Serviço Nacional de Saúde. É inevitável que vai precisar do suporte dos privados. E o esforço da sociedade em comum tem que ser esse. O SNS está muito focado agora nestes doentes que de facto são a maior massa crítica, são os que ocupam mais camas, são os que ocupam mais recursos humanos, que estão a sofrer com a pandemia em questão, mas todos os outros têm que ser tratados. E, portanto, deslocalizam-se para o privado numa determinada percentagem. Quais são os hospitais da área? Chamar as pessoas e perguntar qual é a vossa disponibilidade para ajudar, qual é a vossa dinâmica. Cada hospital tem a sua dinâmica, tem um perfil. Nem todos poderão ajudar tudo. Uns são pediátricos, outros são mais geriátricos, uns são mais ortopédicos, outros são... Mas tentar ter resposta que se minimize ao máximo os danos colaterais de uma política só centrada numa doença. Foi um erro. E já passaram 2 anos e o erro continua. Agora já consta que se vai fechar tudo outra vez, que se vão fechar aulas, se vão parar cirurgias privadas, programadas. Não pode ser. Porque não estamos a aprender com os erros e porque não estamos a corrigir, nem a emendar a mão, nem a corrigir trajetórias, mas por que não? Mas existe assim tanta dificuldade em pensar, nós fizemos isto mal, vamos fazer isto bem. Não faz mal reconhecer que se errou. O que está mal é insistir no erro. Então vamos voltar a fazer o mesmo? Ou então vamos fazer uma resolução artificial discriminando os não vacinados? Ficam para o fim da lista? E, portanto, é como se não existissem? Quando os não vacinados também pagam os impostos e estão a pagar tudo o que se está a fazer, também é pago com o dinheiro dos não vacinados. Ninguém pensa nisso? Era a mesma coisa que se discriminar as pessoas, alguém por uma determinada opção. É a mesma coisa que dizer que se discrimina quem é gordo. Yeah. Não é? Porque também essas pessoas também são uma sobrecarga para o Serviço Nacional de Saúde, por uma opção que fazem errada. Onde é que se trava isso? A montante. E voltamos sempre àquilo que eu digo desde o princípio. Há uma dinâmica que tem que ser feita nas estruturas hospitalares e integrá-las e conversar e pensar, olhar, de pôr uma peça como se fosse num tabuleiro de gamão e como é que eu vou jogar estas peças. E depois existe aquilo que se pode fazer na comunidade. Há tanta gente aí desanimada, desempregada. Porquê é que não se emprega, não se galvaniza a malta nova para fazer educação para a saúde, para fazer ações de formação? A nível alimentar, a nível de higiene de vida, a nível de reforço do sistema imunitário. Porque é que não... Há tantos subsídios e tanta coisa para tanta coisa.
sabe-se lá mais, nem sei, eu nem tenho a noção para quantas, porque é que não se organiza um protocolo de reforço do sistema imunitário das pessoas que estão internadas e institucionalizadas. Eu não estou só a falar dos velhotes, eu estou a falar também das pessoas em instituições psiquiátricas. E estou a falar dos presos. Isso tudo tem que ser calculado. A montante, tendo uma sociedade mais sã, mais educada, mais consciente do que é que pode fazer e do poder que tem nas suas mãos, passa a ser uma sociedade mais articulada e que automaticamente consegue colaborar melhor com o Serviço Nacional de Saúde na saúde de todos. Isso não é feito. Imaginando que nunca tínhamos tido uma pandemia na vida, é mentira, mas imaginando que esta tinha sido a primeira do planeta, não é? E da história nacional, e a primeira sobrecarga da história nacional do Serviço Nacional de Saúde. Ainda não se fez nada a montante. Porquê? Porque é que aquilo que se faz a montante é só causar medo, discriminar, certificar e pôr máscaras. E inocular sabe-se lá com o quê? Então, mas não há mais coisas para fazer a montante? Mas toda a gente esqueceu aquilo que se estudou? É isto que me angustia. Porquê é que não se fazem? E isto era até uma coisa que, em termos de mobilização da sociedade, que é uma coisa que não há muito no nosso país, mas que não se fazia, mas pode passar-se a fazer, mobiliza a sociedade, motiva. Há muita gente que está desmotivada, que está desencantada, nomeadamente gente nova. Não é? Há pessoas a receber rendimentos sociais de inserção que se calhar não têm perfil para ir jardinar ou para fazer coisas de trabalho físico, mas têm perfil, por exemplo, para ensinar, para educar, faz formação nessas pessoas. O que é que se anda a fazer nos centros de emprego, na formação das pessoas que estão desempregadas? Por que é que não se usa essas pessoas para serem veículos de saúde pública? Como é que é aquela máxima? Seja um agente de saúde pública. Um agente de saúde pública pode ser isto, não ser polícia nem bufo, isso não é ser agente de saúde pública. Porque é que não se começa a pensar nisso? Por exemplo, é uma coisa que é uma ideia que eu tenho, que acho que era possível ser feita. Então, só para agora, para terminar, imagino que eu era uma idosa de 70 anos, ainda estamos no início do inverno, o inverno ainda nem sequer vai a meio, e chegava ao pé de si, doutora, eu tenho muito medo do Covid, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde de maneira a prevenir melhor? Ou então, caso eu apanhe, o que é que eu posso fazer? O que é que a doutora Margarida podia aconselhar? Faço aquilo que faço às minhas velhotas todas. Em primeiro lugar, é importante as pessoas perceberem que, em vez a mim, os casos práticos que me foram postos passaram desde os testes a estar com os netos, se não podem estar com os netos, é assim uma coisa que faz-me imensa confusão. Se o neto não está doente, pode estar com a avó. Se o neto está ranhoso e está doente durante aqueles dias em que está ranhoso, não está com a avó. Isto é simples, ok? A própria avó tem que ter consciência que se está mais debilitada, resguarda-se. Naqueles dias que a coisa não está melhor, não está tão bem, resguarda-se e vigia-se, observa-se. O que é que pode fazer, entretanto? Há aqui um problema grave, Marta. Há pessoas que não têm dinheiro. Sim. Não nos podemos esquecer que os nossos reformados têm umas reformas miseráveis. Verdade. E por isso é que eu há bocado fui buscar a possibilidade do Estado subsidiar a suplementação dos velhos. Ok? Eu quando digo velhos digo com muita ternura, eu gosto da palavra velho. Ok? Não digo velho com depreciativo. Porque idosos somos todos, eu também já sou idosa, um puto olha para mim também já acha que eu sou idosa e mesmo assim acho que ainda não sou velha. Por isso eu gosto da palavra... Não é nada.
Não, mas para dizer, nós estamos-nos a esquecer, há um pormenor com o qual eu me confrontei quando comecei a fazer clínica privada e quando comecei a fazer consulta, e que estou com esse problema agora, porque tenho que reorganizar a minha vida por causa de tudo o que me aconteceu numa determinada área, e tenho alguns doentes meus sem assistência, porque eu não posso ir para um consultório pagar um determinado custo, porque eu não posso praticar determinado preço para uma consulta em determinadas pessoas, ou na grande maioria das pessoas. E, portanto, a gente tem que gerir isto de acordo com aquela pessoa que ali está à nossa frente, porque a suplementação é cara. O ideal, até apesar de nós sermos, há uma máxima que eu copiei de uma colega minha, que é a doutora Sheridan Penny, que tem esta frase e que eu acho que é brilhante, que é: o melhor antioxidante que existe é a vitamina C, o melhor imunomodulador, portanto fortalecedor do sistema imunitário, é a vitamina D, o melhor antiviral é o zinco e o melhor purgante, aquilo que nos limpa, é a água. Portanto, começa a parte mais barata, apesar de tudo, ainda é aquilo que se come e aquilo que se compra e aquilo que se cozinha em casa. Tentar e esperar que os nossos velhotes comam bem. As pessoas com a idade não têm sede. Faz parte do processo de envelhecimento perder o reflexo da sede. Portanto, há uma educação que tem que ser feita de criar um hábito artificial, que passa a ser artificial para eles, porque eles não o têm, que é beber muitos líquidos. Mas tentar que eles percebam que pode ser sob a forma de sopa, que pode ser sob a forma de chá, pode ser sob a forma de água, e por que não um sumo natural por outro. Embora a fruta idealmente se deva comer, não se deva beber. Porque quando se espreme a fruta fica mais o açúcar e a água do que fica a fibra. E, portanto, aquele açúcar fica mais facilmente, em termos glicémicos, em termos de benefício, é menos benéfico do que o açúcar da fruta comida inteira. Ok? Mas tentar que os velhotes se alimentem bem com legumes e frutas frescas, com a sopa, e aí vão buscar muita da vitamina C que está na fruta. Especialmente nos frutos vermelhos e nos citrinos. Pronto. Idealmente, o que seria ideal era eles fazerem sempre como é que eu hei de dizer? Terem está-me a faltar o termo, mas manterem um nível de vitamina C, de vitamina D elevado ao longo do ano. Ou seja, fazerem todos os dias. Mas se isso não for possível, porque é caro, pelo menos entre o outono, portanto, no início do outono e o início da primavera, fazerem todos os dias. Vitamina C 1 grama por dia e vitamina D pelo menos 10.000 unidades por dia. Claro que se for uma velhinha muito encarquilhadinha, mais sequinha, pois essas doses têm que ser reduzidas e têm que ser ajustadas, e como eu digo, cada doente é um doente, isto é uma ideia. Suplementação, além de uma alimentação correta, tentar sensibilizar as pessoas para poderem ter esse extra, quase como se fosse um luxo que não devia ser, que devia ser uma coisa natural. E por isso às vezes é preciso sensibilizar a família para ajudar a financiar aquele velhote que não tem, com os 200 euros de reforma, eu nem sei como é que a pessoa vive, eu acho que sobrevive, não é? Portanto, isso é fundamental. Se ficar doente, ter um estoque lá em casa de zinco. E assim que fica doente, começa a tomar o zinco. Eu não sei se as pessoas já repararam que os chalupas são tão chalupas, mas se as pessoas começarem a reparar, por exemplo, nos anúncios dos antigripais que agora aparecem na televisão, agora até aparece uma pastilha para a garganta, que é o Strepsils Herbal, que até tem lá zinco. Não sei se as pessoas já se aperceberam. Eu já tinha reparado por acaso. Pronto, o zinco é de facto antiviral e localmente é antiviral. Há uma outra maneira
por exemplo, porque os vírus respiratórios, em particular, que é desses que nós nos estamos a centrar, têm uma autoestrada direta para o pulmão. Ok? É uma autoestrada direta. Entram diretamente, ou pela orofaringe, ou pelo nariz para o pulmão. Ok? Portanto, o que nos interessa é que essa autoestrada tenha uma série de baias, de barreiras, para que o vírus seja travado, alguns no processo. Uma delas, e muito importante, é estar bem hidratada. Outra delas é estar bem higienizada. E é por isso muito importante os velhotes perceberem que têm que pôr gotinhas de soro fisiológico, tal e qual como um bebê, no nariz, que têm que fazer a sua higiene, não só oral, mas com o seu gargarejo à noite. Não podem comprar uma coisa cara, compram-a do supermercado. Todos os colutórios do supermercado têm zinco. Portanto, são antissépticos. Isso diminui imenso o risco de se infectarem. Não quer dizer que não se infectem. Podem infectar-se, mas têm uma série de recursos que lhes fortalecem, não só em termos biológicos e fisiológicos do seu sistema imunitário, como aumentam a barreira de obstáculo à passagem dos vírus que entram diretos numa corrente de ar, numa diferença de temperatura aguda, qualquer, não é? Uma pontada de ar que as pessoas apanham, porque é assim que a gente se constipa, é precisamente nos fluxos de temperatura, onde andam os viriões que nos infectam, é nessas correntes, porque é que as correntes de ar são tão perigosas. E depois, se adoecerem, não é? Terem atenção. Há outra coisa que acontece às vezes nos velhotes, não têm febre, também como não têm sede, também não têm febre. Aquele sinal que é tão importante, que é a febre, e que deve ser, é sinal de que estamos a combater o bicho, qualquer coisa, e que é um barómetro da gravidade e da capacidade de resposta. Quando a febre cede aos antipiréticos, a gente vai mantendo a coisa, se a coisa se agrava ou não cede aos antipiréticos, tem que se avançar para antibiótico. Ora, aos velhotes, isso não acontece. Não é? E, portanto, é preciso ter atenção a outros sinais. Por exemplo, às vezes há uma quebra súbita da capacidade intelectual. O velhote de um dia para o outro fica baralhado. Sim. Isto é um sinal de alerta e pode ser um sinal que está infectado. Por exemplo, às vezes as pessoas não pensam nisso, não valorizam isso. Não é um AVC, é só um sinal que está infectado, que tem uma infecção. É verdade. Eu tenho familiares em lares de idosos e isso acontece. Acontece, portanto. Eu queria falar sobre isso. E agora isto leva-nos para o tão falado, só desta vez, porque nunca se falou disto antes, tratamento precoce. O tratamento precoce dava-nos aqui uma grande conversa e eu não quero ir por aí porque é uma discussão que também tinha que ser feita interpares, na classe médica, e que nos remonta ao que é a Covid-19. O que é a doença? Se é uma doença nova, tem que estar muito bem tipificada, não está, é tudo, é um saco onde está tudo. E, portanto, isto transporta-nos para tratamento precoce do quê? Mas o que é verdade? O que é verdade? O que a evidência observacional e alguns números já publicados nos demonstra é que, pelo seu mecanismo de ação, alguns fármacos, quando dados precocemente, têm de facto uma ação de inibição da replicação viral e os doentes ficam melhores. Portanto, a minha pergunta é porque é que isto não é discutido e porque é que não é instaurado um protocolo de tratamento precoce em idades extremas, em idades de risco, principalmente se institucionalizadas ou se pessoas um bocadinho mais sem suporte.
É uma hipótese. E é algo que eu já prescrevi. E há duas alternativas. Uma manipulada no nosso país, porque depois é preciso integrarmos a realidade do nosso país. No nosso país, nem todas as farmácias fazem manipulados. Sim. Depois, dada a perseguição que é feita à classe médica, há uma inibição enorme em prescrever esses manipulados. Mas existe outro fármaco que pode ser feito com prescrição direta e que não é manipulado e que se vende em todas as farmácias do país. Portanto, essa possibilidade pode ser considerada, conversada com o doente, com o velhote, com a família e ter em estoque lá em casa. E principalmente ter antibiótico em casa de estoque. E à mínima desconfiança que há uma infecção, tratar o velhote como um antibiótico, ou se não o quiserem fazer, levá-lo ao médico para ser auscultado, eventualmente para fazer um raio-x, e na altura em que adoece, dar zinco, reforçar a vitamina D e reforçar a vitamina C. Existe ainda um outro fármaco que também se vende, em ervanárias e online, etc., que parece, no fundo, potenciar a vitamina C, mas que tem alguns, não tem, esses não dá para todos os doentes, porque se houver insuficiência renal não está indicado. Chama-se quercetina e pode-se fazer em fases agudas com alguma eficácia e bons resultados. Portanto, aqui o que interessa é fortalecer o sistema imunitário, fazer com que a fronteira que nós temos entre a atmosfera e o nosso pulmão esteja higienizada, lubrificada, bem hidratada, que o nosso sistema imunitário esteja bem nutrido. Se não podemos suplementar, que comamos e nos alimentemos o melhor possível. Agora, Marta, é assim, se a velhota de 70 anos que está à minha frente for uma velhota privilegiada, é mais fácil. Pois. Se for uma velhota carenciada, é muito mais difícil. E aí vai ter que se fazer uma análise até da sua dinâmica de vida. E dentro dessa dinâmica de vida e do nível intelectual da pessoa que temos à nossa frente, por isso é que isto dá muito trabalho. E por isso é que os protocolos não podem ser estanques. Tentar adaptar e tentar gerir aquele sistema imunitário. E voltamos outra vez ao mesmo. Eu acho que era importante isto ser discutido na sociedade civil. Porque é que não se protocula porque há mais outras coisas que se podem fazer, mas eu agora nem vou entrar por aí. Porque é que não está protocolado, não é, um reforço do sistema imunitário a nível nacional. Porque esse reforço do sistema imunitário não são só as vacinas contra a gripe. A vacina contra a gripe, aquela campanha sazonal, todos os anos, tem uma eficácia de 37%. Onde é que fica o resto? Há um resto que pode ser feito e que deve ser feito, que não é só as vacinas. E portanto, eu digo sempre, alimentação como deve de ser, hidratação como deve de ser, vitamina C, vitamina D, se adoecerem zinco e, eventualmente, de acordo com cada doente, tratamento precoce. E geralmente o tratamento precoce é multifarmacológico, não é só um fármaco. Claro. E isso depois tem que ser adaptado a cada doente e a cada circunstância. Isso também entra se o paciente está descompensado ou não, porque há pessoas que... Exatamente, e depois se a coisa não correr toda. bem... Exatamente, e depois se a coisa não correr bem, se a gente... e depois há outra coisa aqui, que que me deixa perplexa. Então, desculpem lá, uma pessoa está com o nariz entupido, com tosse, com febre, com expectoração, ou sem expectoração, e não se faz mais nada, faz só paracetamol. Então onde é que ficam os antigripais? Onde é que fica o Vic Vaporub? Onde é que fica a gota do nariz? Então isso deixou de ser útil. Isso é super útil. Os descongestionantes nasais, os expectorantes, é super útil. E tem que continuar a ser feito, e as pessoas têm que perceber que como tratavam a faringite, ou a laringite, ou a constipação, ou a gripe, até março de 2020, é exatamente igual aquilo que têm que fazer.
podendo eventualmente ficar com um alerta extra se consideram que isto é uma coisa muito perigosa. E se houve uma coisa boa que esta crise trouxe, foi a percepção e a tomada de consciência, até para a classe médica, da importância do sistema imunitário. E, portanto, vamos reforçá-lo, que era uma coisa que ninguém falava. Ninguém falava. Vamos reforçá-lo. Vamos empoderar a população, que é para, a montante, o assunto ficar resolvido. Idealmente, em casa, entre o doente, a família e a médica assistente, em situações mais graves, porque há sempre situações mais graves, obviamente a nível hospitalar. Mas a pessoa estando orientada pelo médico assistente, com uma família atenta, percebe-se logo a evolução. E tranquilizar as pessoas, são 3 dias que correm mal, que a gente está muito mal. Ao fim desses 3 dias a coisa melhora. Se não melhorar, aí vamos ver o que é que está a passar, que até pode ser outra coisa qualquer. Porque isto, em medicina, às vezes, tem muito de trabalho de detetive. Sim. Não é? Às vezes aquilo que parece nem sempre é, e depois o devir dos acontecimentos vem-nos mostrar que se calhar o que é outra coisa. E é por isso que é preciso ter alguma humildade e é por isso que tem que estar sempre em colaboração com o doente, observá-lo, conversar. E é tal coisa que eu disse, há bocado a Marta estava a falar nisso, a gente tem que ter consciência da pessoa que temos à nossa frente, porque há pessoas que não cumprem aquilo que a gente lhes diz. E isso chama-se adesão à terapêutica. Sim. E isso tem uma série de fatores associados que têm que ser postos em questão, porque eu não posso estar a dar orientações a uma pessoa que não vai cumprir por variedíssimas razões. Eu tenho que tentar que aquilo que eu digo, por muito mínimo que seja, é cumprido. E que há adesão por parte dessa pessoa. Como é que eu posso ajustar um esquema terapêutico, seja ele qual for, ao estilo de vida daquela pessoa? Porque há pessoas que têm estilos de vida que não se adaptam, sei lá, a tomar o comprimido àquela hora. Sim. Ou que não se adaptam a uma dieta de 6 refeições, no caso dos diabéticos, por exemplo. Não se adaptam. E, portanto, as coisas têm que ser adaptadas à circunstância e ao estilo de vida daquela pessoa e à vontade que essa pessoa tem de colaborar ou não. Porque às vezes também é um processo. Há uma fase inicial de negação, que a pessoa não quer, está tão revoltada, Sim. eu não vou fazer nada disso, eu não quero saber disso para nada. Não é? Eu não estou doente. Há pessoas que têm tanto medo do que se está a passar que escondem que estão doentes. Já, o nível de gravidade do que assistimos chega aqui. Deixam-se estar até à última. Chegam a ponderar não ir ao hospital porque foram operadas e têm a cicatriz a deitar pus só para não ser testadas. É verdade. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas esta gestão e esta persuasão das pessoas tem que ser feita de acordo com cada uma. E as pessoas também tem que ser dito às pessoas que não estão a atrair nada, nem a sua resistência, nem nada, nem ninguém, quando tomam uma determinada decisão, porque a saúde está sempre primeiro. E na dúvida, vão ao médico. E na dúvida, vão ao hospital, se não têm a quem recorrer. Isso é fundamental ficar consciente. Mas isto não é dito às pessoas, é alarme. E depois o alarme é de parte a parte. É alarme, alarme, alarme. Que horror, são uns criminosos. Alarme, que horror, vamos todos morrer. Sim. Não. Sim. Não. Haja bom senso. É sempre o meio. No caminho, é sempre do meio. Haja bom senso. E tem que se reabilitar esse bom senso que se perdeu. Perdeu-se completamente. Em 2 anos, perdeu-se esse bom senso. Voltem a ir, eu às vezes digo isto muita vez, como é que tratava o que está a sentir há 2 anos atrás? Então vamos lá. Se a coisa correr mal, vai ao hospital. Se a coisa não correr mal, perfeito. Porque era aquilo que se fazia até há 2 anos atrás.
Portanto, para resumir, a montante, tentar empoderar ao máximo a sociedade civil, ponderar se a intervenção em termos imunológicos numa comunidade só passa por vacinas, ou se não tem mais o que fazer, na minha opinião, tem, muito mais. E a nível hospitalar, remodelar tudo, está tudo errado. E tentar estabelecer, pelo menos, quanto mais não seja, para situações como a que vivemos, planos de articulação entre instituições. E aí falar mesmo no Sistema Nacional de Saúde e não só no serviço. Sim. Pronto, doutora Margarida, muito obrigada pelo seu esclarecimento e pela sua luta também, e vemo-nos por aí. Obrigada, Marta, por também estar sempre presente. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Vemo-nos por aí.